O indicador antecedente de emprego teve uma queda de 0,8 pontos entre dezembro e janeiro deste ano, chegando a 73,9 pontos. Esse indicador busca antecipar as tendências do mercado de trabalho com base em entrevistas com consumidores e empresários da indústria e dos serviços. Sobre esse assunto que pode ter levado à queda no indicador e também sobre como é possível melhorar a qualificação profissional, principalmente dos mais pobres, vamos conversar agora com Rodolfo Tobler, que é economista da FGV. Rodolfo, boa noite para você. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso em recebê-lo aqui. Qual é a saída diante dessa situação e desses números que nós apresentamos? O que a gente está vendo ainda no mercado de trabalho é um retrato de muitos anos de complicações na atividade econômica. A gente teve uma crise muito profunda em 2014, 2016, que muitas pessoas perderam suas ocupações. A gente vê que teve um impacto muito grande no mercado de trabalho. Depois desse período de crise muito grande na economia, a gente teve uma recuperação muito tímida nos anos seguintes, ali, crescimento cerca de 1% do PIB ano a ano, então realmente era um crescimento muito baixo, e logo depois a gente teve o impacto da pandemia. Então esses anos todos, esses últimos anos que a gente tem tido crescimentos muito baixos, eles acabam impactando no mercado de trabalho. Muitas pessoas perderam suas ocupações e o que a gente vê foi um grande crescimento da informalidade, trabalhadores por conta própria, autônomos. Então, isso tudo acaba refletindo um pouco nessa situação do mercado de trabalho. Esse é o cenário que a gente observa agora. E para que a gente saia um pouco desse cenário, o que a gente precisa é a volta daquele caminho de recuperação econômica, de crescimentos mais fortes e por anos consecutivos, não só um ano ou outro. E para a gente falar a curto prazo, Rodolfo, qual que seria a saída? A curto prazo para o mercado de trabalho brasileiro, o primeiro fator, a gente precisa trazer uma previsibilidade maior, né, para a economia brasileira. A gente vê que principalmente os empregos formais, os empresários, ao abrir uma vaga de trabalho, ele abre com uma certeza do que pode acontecer à frente. Contratar pessoas tem um custo, ele não pode contratar no dia e no dia seguinte demitir, porque isso tem um custo associado. Então, o que a gente precisa é de um ambiente de negócio mais tranquilo, que as coisas fiquem realmente um pouco mais claras, uma incerteza mais reduzida, para que o empresário volte a contratar. Por outro lado, a gente também tem o impacto da pandemia até nas pessoas, né? As pessoas a gente vê que tem, olhando até um pouquinho mais longo prazo, a questão da educação, muito tempo fora da escola que a gente teve na pandemia. Então, tem consequências que a gente ainda vai enfrentar nessa questão das pessoas, né? Da ocupação, realmente da sua qualificação, que é um desafio que a gente já vem enfrentando. A produtividade no Brasil é muito baixa e a gente precisa também vencer essa barreira para olhando mais para médio e longo prazo. Rodolfo Tobler, eu queria saber de você, você falou ambiente de negócio mais tranquilo, não é isso? O que o governo precisa fazer para a gente chegar nesse ponto? Nesse primeiro momento, a gente vê que teve uma troca de governo, então, naturalmente, se tem pode ter algum ruído, alguma incerteza, porque, de fato, está se implementando um novo governo, uma nova política econômica. Eu acho que ele pode fazer realmente deixar mais claro quais são as políticas econômicas, qual vai ser o foco que o governo vai dar para que realmente a gente consiga ter um cenário de crescimento econômico, não só para que o mercado fique mais tranquilo, a questão mais é principalmente a gente conseguir ter crescimentos econômicos, um olhar para o futuro sabendo que a gente vai ter um crescimento. 2023 já parece que vai ser um ano muito complicado, porque isso já estava um pouco contratado. A gente está tentando controlar uma inflação, subindo juros, a gente tem esse período de juros alto para conter a inflação mesmo, então há um desaquecimento da economia. Isso já era um pouco esperado. Mas, principalmente, quando a gente olhar para o final desse ano, para 2024, quais são as medidas que a gente pode fazer, realmente voltar àquele período de reformas, tentar trazer um pouco mais essa tranquilidade para o ambiente de negócios, para aí sim a gente ter uma previsibilidade Rodolfo, maior e os empresários voltarem a você falou em inflação. Reduzir um pouco do índice da inflação também, principalmente a questão de taxa de juros. Isso não ajudaria? Com certeza, a gente precisa voltar àquele cenário de taxa de juros desacelerando, como a gente já teve em momentos um pouco mais no passado. Nesse momento, a inflação ainda pressiona muito o orçamento das famílias e, com isso, a gente precisou realmente elevar a taxa de juros. A gente está numa taxa de juros no patamar considerável alto, porque se a gente olhar no futuro, a gente já teve, no passado, a gente já teve uma taxa de juros um pouco mais baixa. Então, com isso, a gente precisa ainda controlar a inflação. Esse período de juros altos ainda deve permanecer por algum momento para conter a inflação. Esse impacto dos juros mais altos não é imediato. Muito tem se falado disso, que a gente vive um momento de juros altos, inflação alta também, que talvez não devesse estar nesse patamar que está hoje. Isso pode se debater, mas esse é o mecanismo que a gente tem hoje. O Banco Central ele leva os juros justamente para conter a inflação. Tem tido sucesso nos últimos anos, mas isso não é imediato. Rodolfo, reforma tributária, reforma fiscal, as pessoas falam que é possível que isso seja discutido e, quem sabe, aprovadas esse ano. Isso ajudaria também? Isso são medidas muito importantes, porque isso sim mostraria, de fato, um horizonte de que o governo se preocupa, que quer voltar àquele ritmo de crescimento econômico que já se teve até no início desse século e em alguns outros momentos também. Essa volta de olhar a reforma, a gente sabe que teve uma pandemia também que acabou
atropelando algumas agendas, mas a gente voltar para essas agendas, de tentar desburocratizar, de tentar melhorar o crescimento, de melhorar a produtividade, isso tudo é muito importante para aí sim a gente voltar a ter crescimentos econômicos que reflitam também uma melhora do mercado de trabalho e da produtividade. Tá certo. Rodolfo, muito obrigado. Boa noite para você. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite. Boa noite.